Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 17. O perdão e o relacionamento santo. Seção 7. O chamado para a fé. Os substitutos para certos aspectos da situação são as testemunhas da sua falta de fé. Demonstram que você não acreditou que a situação e o problema estavam no mesmo lugar. O problema era a falta de fé, e é isso o que demonstra quando o remove da sua fonte e o coloca em outro lugar. Ou seja, é isso que a gente demonstra quando remove a fonte do problema real e coloca esse problema em outro lugar. Como resultado disso, você não vê o problema. E se não te tivesse faltado fé em que o problema poderia ser resolvido, ele teria desaparecido e a situação teria sido significativa para você, porque a interferência no caminho da compreensão teria sido removida. Essa interferência no caminho da compreensão é a dúvida, né? É a falta de fé. Remover o problema e colocá-lo em outro lugar é mantê-lo, pois remove a ti mesmo do problema e faz com que ele seja insolúvel. Retomando essa frase aqui, remover o problema de onde ele está e colocar esse problema em outro lugar é manter o problema, pois agindo assim a gente remove a nós mesmos com relação ao problema e fazemos com que ele seja insolúvel, ou seja, que não possa ser desfeito. E esse remover a nós mesmos é porque a gente vai acreditar ilusoriamente que o problema está fora e que não tem nada a ver com a gente não causou o problema e nem atraiu esse problema. Não existe nenhum problema em nenhuma situação que a fé não resolva. Não existe nenhum deslocamento em qualquer aspecto do problema que não faça com que a solução seja impossível. Pois, se você desloca parte do problema para outro lugar, o significado dele necessariamente se perde e a solução é inerente ao seu significado. Acaso não é possível que todos os teus problemas tenham sido resolvidos, mas que você tenha excluído a ti mesmo da solução? Ele traz essa pergunta. No entanto, a fé precisa estar lá, no lugar onde alguma coisa foi feita e onde você vê que ela foi feita. Nesse parágrafo, ele trouxe que se a gente remove qualquer parte do problema, deslocando essa parte para um outro lugar, vai fazer com que a solução desse problema também perca o significado que teria. Uma situação é um relacionamento, sendo a união de pensamentos. Então, qualquer circunstância, qualquer situação, desafio, problema, é sempre um relacionamento. Porque sempre vai envolver uma ou mais pessoas. Pode ser um relacionamento da gente com a gente mesmo também, né? E isso é sempre baseado na união de pensamentos, que é a união da mente. Se problemas são percebidos, isso acontece porque se julga que os pensamentos estão em conflito. Mas se a meta é a verdade, isso é impossível. Ou seja, é impossível que haja qualquer conflito se a única meta for a verdade absoluta. Com isso, alguma ideia com relação aos corpos não pode deixar de ter se introduzido, pois as mentes não podem atacar se a meta for a verdade. O pensamento relacionado aos corpos é o sinal da ausência de fé, pois corpos não podem solucionar nada. E é a sua intrusão no relacionamento, um erro nos teus pensamentos sobre a situação, que vem a ser então a justificativa para a sua falta de fé. Você fará esse erro, mas não se preocupe com isso absolutamente. O erro não importa. A falta de fé trazida à fé jamais interferirá com a verdade. Mas a falta de fé usada contra a verdade sempre destruirá a fé. Se te falta fé, pede para que ela seja restaurada onde ela foi perdida e não busque fazer com que seja inventada para você em algum outro lugar, como se você tivesse sido injustamente privado dela. Somente aquilo que você não deu
pode estar faltando em qualquer situação, que no caso aqui, a gente não dá a nossa fé, a gente não confia, não acredita, não entrega. Mas lembre-se disso, a meta da santidade foi estabelecida para o seu relacionamento e não por você. Você não a estabeleceu porque a santidade não pode ser vista, a não ser através da fé, e o seu relacionamento não era santo, porque a sua fé no seu irmão era muito limitada e pequena. A sua fé tem que crescer para ir ao encontro da meta que foi estabelecida, que no caso é a meta da verdade. A realidade da meta fará surgir isso, pois verá que a paz e a fé não virão separadamente. Em que situação você pode estar sem fé e ainda assim permanecer fiel ao teu irmão? É uma pergunta. Então, ele deixa claro aqui que todo relacionamento já é santo por natureza. Cada situação em que você se acha não é senão um outro meio de realizar o propósito estabelecido para o seu relacionamento. E aqui fica claro que por mais que a gente não tenha clareza disto, tudo tem um propósito, tudo tem um motivo de estar acontecendo na nossa vida. Se você vê a situação como qualquer outra coisa, estará sem fé. Olha que interessante isso. Então, qualquer circunstância, qualquer situação, qualquer desafio na nossa vida, se a gente tentar enxergar o propósito dessas circunstâncias como qualquer outra coisa que não seja a cura de algo, ou algum aprendizado que a gente tem que ter dessas situações, ou então alguma bênção, alguma dádiva que a gente tem que receber a partir da resolução dessas circunstâncias, então nós estaremos sem fé, ou seja, não acreditando que no plano maior tem algo que direciona todas as situações da vida para nos trazer ou uma cura, ou um aprendizado, ou fazer uma liberação de algo que a gente precisa liberar, ou uma bênção, uma dádiva mesmo. E na sequência aqui ele pede, não use a sua falta de fé. Deixa que ela entre e olhe para ela com calma, mas não a use. Deixe que essa falta de fé, deixe que a dúvida entre. Olha para ela com calma, mas não utilize essa dúvida, esse medo, essa falta de fé. A falta de fé é a serva da ilusão e totalmente fiel à sua senhora. Se você usar a falta de fé, ela te carregará diretamente para as ilusões. Não fique tentado pelo que ela te oferece. Ela interfere não com a meta, mas com o valor da meta para você. Não aceite a ilusão de paz que ela te oferece, mas contempla a sua oferta e reconhece que é ilusão. Reconheça que é apenas uma ilusão, algo que está tentando nos atrasar no nosso processo evolutivo. A meta da ilusão está tão estreitamente ligada à ausência de fé como a fé está ligada à verdade. Então, a meta da ilusão está diretamente ligada à falta de fé, e a fé está diretamente ligada à verdade. Se te falta fé em qualquer pessoa em relação ao papel que ela desempenhará e de forma perfeita em qualquer situação antecipadamente dedicada à verdade, a sua entrega está dividida. E assim, não terá tido fé no seu irmão e terá usado contra ele a sua própria falta de fé. Nenhum relacionamento é santo, a não ser que a santidade vá com ele a toda parte. Como a santidade e a fé caminham de mãos dadas, assim a fé tem que ir a toda parte com ele. A realidade da meta fará surgir e realizará todos os milagres que forem necessários para a sua realização. Não existe nada, por menor ou maior que seja, por mais frágil ou mais forte que seja, que não esteja aqui com o único objetivo de ser gentilmente posto a serviço da meta e orientado para apoiar o seu propósito. O universo servirá a ela com contentamento, assim como ela, no caso a meta, serve ao universo, mas não interfira. Então,
tudo serve a um propósito. Cada situação, cada pessoa, cada relacionamento, cada desafio e até mesmo doenças, fracassos, tudo tem um propósito. Tudo o que acontece, em suma, é perfeito. Tudo é para o bem maior, é para nos ajudar a acordar aqui nessa vida, a sair desse mundo de ilusões, de enganos, de sofrimentos e de crucificação que a gente mesmo se coloca cotidianamente. Por isso que falou aqui nesse parágrafo, não existe nada, absolutamente nada, por menor ou maior que seja, por mais frágil, mais forte, que não esteja aqui com o único propósito de ser colocado a serviço da meta e orientado para apoiar esse propósito. Ou seja, a meta é a verdade absoluta. A verdade é que somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana aqui, com a finalidade de acordar, de despertar e de nos direcionar para a unicidade e não nutrir mais ainda esse mundo de separação e de competição que a gente vê. O poder colocado em você, em quem a meta do Espírito Santo foi estabelecida, está tão além da tua pequena concepção do infinito que você não tem ideia de como é grande a força que vai contigo. Olha que bonito isso. Nós não temos a exata compreensão do quanto é grande a força que vai com a gente. E ele continua: isso você pode usar em perfeita segurança, todo esse poder, toda essa força, desde que, lógico, alinhado ao bem maior. No entanto, apesar de todo o poder dessa força tão grande que vai além das estrelas e do universo que está além delas, a tua pequena falta de fé pode fazer com que a sua força seja inútil, caso você queira usar a falta de fé para substituí-la. Olha que importante essa informação, gente. Isso é literalmente o poder da fé que tem o poder de mover montanhas. No entanto, pensa sobre isso e aprende o que causa a falta de fé. Então agora prestem atenção, porque depois dessa frase tem 2 pontos. Agora ele vai explicar o que causa a falta de fé. Você pensa que tem contra o teu irmão aquilo que ele fez contra ti, mas realmente o acusa pelo que você fez a ele. Ou seja, aqui vem novamente aquela ideia de espelhamento, do outro ser um espelho para refletir aquilo que está em mim, mas que eu penso que está fora de mim. Que bonito isso, hein? Não é o passado do seu irmão, mas o teu passado que você tem contra ele. E te falta fé nele devido ao que você foi. Olha só, gente, autorresponsabilidade aqui na veia. Entretanto, você é tão inocente quanto ao que você foi, quanto ele é inocente também. O que nunca foi não tem causa e não está presente para interferir com a verdade. Não há causa para a falta de fé, mas há causa para a fé. Essa frase aqui, a primeira palavra aqui, não há causa para a falta de fé, a palavra causa está com letra minúscula. Então, é a causa ilusória do ego, né, que a gente entende aqui. E a segunda expressão dessa frase, que diz que a causa para a fé, a palavra causa está com letra maiúscula. Por quê? Porque é a causa da fonte criadora de todas as coisas. Há uma causa para a fé. E que justamente por existir uma fonte criadora, amorosa, extremamente inteligente, é que cada um de nós deveria ter fé em tudo o que nos acontece, ou seja, deveríamos confiar na vida, confiar que todas as situações, todos os relacionamentos e todas as pessoas aqui com as quais a gente se relaciona têm uma causa de estarem na nossa vida e de estarem acontecendo também. Nada é do nada. E ele continua falando agora da causa com C maiúsculo. Essa causa entrou em qualquer situação que compartilhe o seu propósito. A luz da verdade brilha a partir do centro da situação e toca todas as pessoas a quem o propósito da situação chama. Ele, o propósito, no caso de cada coisa que está acontecendo, chama todas as pessoas. Não há nenhuma situação
que não envolva todo o seu relacionamento em todos os aspectos e completo em cada parte. Você não pode deixar nada de ti mesmo fora dele, fora do nosso irmão, no caso do relacionamento, e manter a situação santa. Então, se a gente retira qualquer aspecto da situação, da circunstância, do relacionamento ou do outro, a situação deixa de ser santa, pois ela compartilha o propósito de todo o seu relacionamento e deriva dele o próprio significado. Entra em cada situação com a fé que você dá ao teu irmão, ou não terá fé no seu próprio relacionamento. A tua fé chamará os outros para compartilharem o seu propósito, assim como esse mesmo propósito convocou a fé em você. E assim verá os meios que um dia você empregou para te conduzir às ilusões, só que agora transformados em meios para a verdade. Quando o Espírito Santo mudou o propósito do teu relacionamento, trocando o seu propósito pelo propósito dele, a meta que ele lá colocou foi estendida a todas as situações nas quais você entrou ou ainda irá entrar. E cada situação ficou assim, livre do passado, que a teria tornado sem propósito. Gente, olha que lindo isso! Somos todos aqui atores, personagens do mesmo processo de cura, que é sair dessa ilusão da separação e nos direcionarmos e caminharmos rumo ao amor maior. É muito bonito. Você chama para a fé por causa daquele que caminha contigo em todas as situações, que no caso aqui pode ser o Espírito Santo ou o próprio Cristo, né? Nós temos essa consciência crística em cada um de nós. E agora já não é mais totalmente insano e nem está mais sozinho, pois a solidão em Deus não pode deixar de ser um sonho. A solidão em Deus é uma ilusão, porque Deus está conosco o tempo todo, então a gente nunca deveria se sentir sozinho. Você, cujo relacionamento compartilha a meta do Espírito Santo, está à parte da solidão, porque a verdade veio a ti. Seu chamado para a fé é forte. Não use a sua falta de fé contra ele, pois ele te chama para a salvação e para a paz. Ou seja, não use a sua falta de fé contra o seu irmão, pois é justamente ele o caminho para a salvação e para a paz. Que reflexão linda! Muito bonito. Que a gente pense mais um pouquinho sobre isso daqui. Fim da leitura do livro-texto.